pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre as propriedades de potência. Vamos à primeira. Multiplicação de potências de mesma base. Essa propriedade nos diz que uma base A elevada ao expoente n vezes uma base A elevada ao expoente n, isso é igual a, nós conservaremos a base e somaremos os expoentes, m e n. Vamos aos exemplos. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Então, pela propriedade, conservaremos a base e faremos a soma dos expoentes. Então, isso vai ficar 2 elevado a 2 mais 3. Resolvendo isso, nós temos 2 elevado na 5. E isso é igual a 32. O nosso próximo exemplo é 1/3 elevado ao cubo vezes 1/3 elevado a menos 5. Continuaremos seguindo a nossa propriedade. Então, conservaremos a base, ficando com 1/3 elevado à soma dos expoentes. Então, isso vai ser 3 mais menos 5. Isso é igual a 1/3 elevado a menos 2. Então, resolvendo isso, nós temos que, como o nosso expoente é negativo, nós inverteremos a nossa base e elevamos ao expoente positivo. Então, ficaremos com 3 sobre 1 elevado ao quadrado. E com isso, nós temos que o nosso resultado é 9. A nossa próxima propriedade é divisão de potências de mesma base. Essa propriedade nos diz que uma base A elevada a um expoente n dividido por A elevado a um expoente n, sendo a base A diferente de zero, isso é igual, nós conservaremos a nossa base e subtraímos os expoentes m e n. Então, vamos aos exemplos. Aqui nós temos 9 elevado a 7 dividido por 9 elevado a 4. Então, pela propriedade, vamos conservar a nossa base e elevar a subtração dos expoentes. Então, vamos ficar com 9 elevado a 7 menos 4. Isso é igual a 9 elevado ao cubo. E isso é igual a 729. Nesse exemplo, nós temos menos 8 elevado a 9 dividido por menos 8 elevado a 6. Então, resolvendo isso, vamos ficar com menos 8 elevado a 9 menos 6. Resolvendo a subtração, ficamos com menos 8 elevado ao cubo. E resolvendo isso, temos o nosso resultado, menos 512. A nossa terceira propriedade é multiplicação de potências de bases diferentes com o mesmo expoente. Essa propriedade nos diz que uma base A elevada a um expoente m vezes uma base B elevado a um expoente m, isso é igual a, nós conservaremos o nosso expoente e faremos a multiplicação das bases. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos menos 5 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Pela propriedade, conservaremos o expoente e faremos a multiplicação das bases. Então, isso é igual a menos 5 vezes 3 elevado ao cubo. Resolvendo a multiplicação, vamos ficar com menos 15 elevado ao cubo. E nós temos que o nosso resultado vai ser menos 3.375. O nosso próximo exemplo é 8 elevado a 1/4 vezes 16 elevado a 1/4. Pela propriedade, então, faremos a multiplicação
da nossa base e vamos elevar ao expoente 1/4. Resolvendo a multiplicação, nós temos que 8 vezes 16 é 128, elevado a 1/4. Isso pode ser escrito como a raiz quarta de 128 elevado a 1. Agora nós temos 1/2 elevado ao quadrado vezes 3/4 elevado ao quadrado. Então, ficaremos com 1/2 vezes 3/4, tudo isso elevado ao quadrado. Fazendo a multiplicação das bases, ficaremos com 3/8 elevado ao quadrado. E o nosso resultado será 9 sobre 64avos. A quarta propriedade é divisão de potências de bases diferentes com o mesmo expoente. Essa propriedade nos diz que uma base A elevado a um expoente m dividido por b elevado a um expoente m, isso é igual a... Nós conservaremos o expoente e faremos a divisão da nossa base. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos menos 2 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Pela propriedade, ficaremos com menos 2 dividido por 5, toda fração elevada ao cubo. Então, nós temos que o nosso resultado vai ser menos 8 dividido por 125. Agora, nós temos 2 elevado a 2/3 dividido por 3 elevado a 2/3. Então, pela propriedade, ficaremos com 2/3 elevado a 2/3. Com isso, nós temos raiz cúbica de 2/3 elevado ao quadrado. Resolvendo a potência, ficamos com raiz cúbica de 4 sobre 9. O nosso próximo exemplo é 1/2 elevado a 4 dividido por 3/5 elevado a 4. Então, ficaremos com 1/2 dividido por 3/5, tudo isso elevado a 4. Pela regra da divisão de frações, nós mantemos a primeira fração, invertemos a segunda e transformamos numa multiplicação. Então, fazendo isso, nós ficamos com 1/2 vezes 5/3 elevado na 4. Resolvendo essa multiplicação, nós ficamos com 5 sobre 6 elevado na 4. Resolvendo essa potência, nós temos que o nosso resultado é 625 sobre 1.296. E a nossa quinta e última propriedade é potência de uma potência. Essa propriedade nos diz que, para elevar uma potência a outro expoente, nós conservaremos a base e multiplicaremos os expoentes. Então, vamos aos exemplos. Aqui nós temos 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Pela propriedade, conservaremos a base e faremos a multiplicação desses expoentes. Com isso, nós temos, então, 2 elevado a 3 vezes 2. Resolvendo essa multiplicação, ficamos com 2 elevado a 6, e isso é igual a 64. O nosso próximo exemplo é menos 1 elevado à quinta, tudo isso elevado ao cubo. Novamente, pela propriedade, vamos conservar a nossa base e fazer a multiplicação dos expoentes. Então, ficamos com menos 1 elevado a 5 vezes 3.
Resolvendo essa multiplicação, ficamos com menos 1 elevado na 15. Resolvendo essa potência, temos que o nosso resultado vai ser menos 1. Agora temos 4 terços elevado a menos 1 elevado a 4. Seguindo a propriedade, ficamos com 4 terços elevado a menos 1 vezes 4. Resolvendo a multiplicação, ficamos com 4 terços elevado a menos 4. Então, como o nosso expoente é negativo, nós faremos a inversão da nossa base, ficando com 3 sobre 4 elevado ao expoente agora positivo, 4. E resolvendo essa potência, ficamos com 81 dividido por 256. E o nosso último exemplo é 3 elevado a 1 meio elevado a 5 terços. Então, ficaremos com 3 elevado a 1 meio vezes 5 terços. Resolvendo a multiplicação dos expoentes, ficamos com 3 elevado a 5 sobre 6. Resolvendo a potência, ficamos com raiz sexta de 3 elevado a 5. Isso é igual a raiz sexta de 243. Se você ficou com dúvida sobre como resolver algum tipo de expoente, você pode assistir a outros vídeos no nosso canal. Nesses vídeos há exemplos de como resolver esses tipos de potência. E esse foi o vídeo sobre propriedades de potência. Para assistir a mais vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a nossa página no Facebook. Bons estudos e até a próxima!